Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com o GRP. Diante de tanto discurso de ódio, as pessoas esquecem completamente que todas as soluções começam com um ato de amor. Não é possível mudar o mundo com raiva, rancor ou ódio. A única forma possível de solucionar alguma coisa é por meio do amor e da aceitação das diferenças. Hoje teremos um relato impressionante, aonde a família do nosso inscrito passou um perrengue lascado com um maldito lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Carlos Parlarian. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu com o meu pai no ano de 1970, no interior do Paraná. Na época do relato, o meu avô tinha um bar em uma cidadezinha interiorana do Paraná. Esse bar continua no mesmo local até hoje. Nos dias atuais, eu sou o dono dele. Esse bar pertenceu ao meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, GRP. Em 1970, meu pai salvou a vida de um menino de 14 anos de idade, ao abrir a porta da casa dele para esse menino entrar. A casa do meu pai ficava nos fundos desse bar, GRP. Na época, o meu pai ainda não tinha se casado com a minha mãe. Ele estava noivo de outra mulher. Mulher essa que morava em um sítio próximo à cidadezinha. O meu avô tinha se aposentado e tinha ido morar em um sítio com a minha avó, deixando o bar na total responsabilidade do meu pai. O bar seria da onde sairia o pão de cada dia do meu pai e da futura esposa dele. Essa ex-noiva do meu pai se chamava Bernadette. Esse casamento, GRP, foi arranjado. Naquela época, era normal os pais escolherem as esposas dos seus respectivos filhos e vice-versa. Meu pai tinha visto a noiva dele somente uma vez. E segundo ele mesmo me disse, ele nunca sentiu amor por ela. Afinal, GRP não era um relacionamento onde os dois se conheceram muito bem e o amor floresceu, e então eles iam se casar. Simplesmente era um casamento arranjado, onde não existia amor e talvez o amor viesse a florescer um dia. Numa certa noite muito fria, meu pai escutou o choro na porta da cozinha. Parecia ser de um menino. Como meu pai estava deitado na sala, ele decidiu verificar o que estava acontecendo na porta da cozinha dele. Ao abrir a porta, ele se deparou com um menino de 14 anos de idade, todo sujo de lama, todo arranhado, machucado, chorando muito. Meu pai não pensou duas vezes, arrastou esse menino para dentro de casa. E não demorou muito, algo se jogou na porta da cozinha do meu pai. Meu pai achou aquilo estranho. O menino não falava nada, só chorava, estava em choque. Após colocar o menino sentado no sofá e aquecê-lo com cobertores, meu pai voltou para a porta da cozinha e pensou em abrir a porta para ver o que estava acontecendo lá fora. Como o barulho que vinha de fora era muito estranho, pois era como se alguém estivesse fungando com muita dificuldade ao respirar, meu pai decidiu espiar pelo vitrô da cozinha para ver o que estava lá fora. Foi aí que meu pai viu ali um ser inimaginável. Aquilo era muito grande. Tinha pelos acinzentados, olhos amarelos, orelhas caídas, babava muito e os dentes eram tão grandes que mal cabiam na boca.
A face daquele ser era algo horrível, pois aquilo parecia um ser humano, mas ao mesmo tempo as características que predominavam naquele ser eram características de um cão. Aquilo deu um uivo pavoroso. Meu pai não pensou duas vezes, foi até o quarto dele para pegar a arma que ele tinha escondida. Quando voltou e passou pela sala, ele pediu para que o menino parasse de chorar e permanecesse calmo. GRP, ele foi até a cozinha e atirou no bicho pelo vitrô. Meu pai conseguiu pegar o bicho de surpresa e acertou o desgraçado, que saiu correndo, feito um doido, desaparecendo no matagal. Nos fundos da casa do meu pai, era só capim alto. Que o bicho foi embora, meu pai foi até a sala para socorrer o menino. E assim que conseguiu acalmar o menino, perguntou para ele o que tinha acontecido. O menino disse que ele tinha sido raptado por um homem que ele nunca tinha visto na vida. E esse homem disse ao garoto que há muito tempo observava ele vindo da escola diretamente para o sítio dos pais dele. E agora ele estava feliz, pois ele tinha finalmente capturado o garoto. Segundo o cara estranho, o menino serviria de caça para satisfazer as vontades do senhor que lhe servia. O menino ficou debaixo de uma árvore amarrado no meio da mata, amordaçado. E quando anoiteceu, mesmo cara estranho tirou as cordas ao qual o menino estava amarrado, tirou a mordaça da boca dele e disse que ele poderia ir embora. O menino GRP, totalmente perdido no meio da mata, saiu correndo e logo começou a ouvir algo pesado que corria atrás dele. Chorando, ele disse para o meu pai que tentou subir na árvore, mas não conseguiu. Até que finalmente ele avistou um bicho surreal, que correu atrás dele, conseguiu pegá-lo, arranhou ele. E quando ele achou que ia morrer, o bicho se enfiou no matagal novamente. Então, o menino levantou e começou a correr de novo. E novamente a criatura danou a correr atrás do menino. Aquele bicho do inferno estava caçando o pobre rapaz de RP. E foi aí que o menino conseguiu chegar na porta da casa do meu pai. E foi salvo pelo meu pai, que abriu a porta. Meu pai, após ouvir tudo o que acontecera com o menino, pediu para que ele tomasse um banho. Forneceu roupas dele, que apesar de ficarem largas, deixou o menino confortável. Cuidou dos ferimentos do menino e disse para o menino que aquele bicho que tinha atacado ele era um lobisomem. Perguntou ao menino onde ele morava e ele disse o nome do sítio ao qual ele morava. Meu pai disse para o rapaz que não levaria ele durante a madrugada embora, pois era perigoso. Mas assim que o dia amanhecesse, ele levaria ele para o sítio dos pais dele. Antes que alguém pergunte, nossa, mas o seu pai não procurou a polícia? Naquela época, a cidadezinha não tinha posto policial de RP. O único posto policial existente era na cidade vizinha, que ficava a alguns quilômetros da cidade onde meu pai morava. Cidade essa que, como eu disse, eu ainda moro. Assim que o dia amanheceu, meu pai pegou o rapaz e levou ele para o sítio dos pais dele. Quando meu pai chegou no sítio, a mãe do menino estava desesperada. O pai do menino tinha passado a noite em claro, tentando achar o menino pela mata. Meu pai nunca tinha visto o menino na vida, mas quando chegou no sítio dos pais do rapaz, descobriu que conhecia o pai dele. Ele já tinha ido algumas vezes no bar do meu pai para tomar umas cervejas. O nome do pai do menino era José. Quando meu pai contou o fato ocorrido na noite passada, seu José agradeceu muito meu pai, pois, segundo ele, o meu pai salvou a vida do filho dele e prometeu que iria caçar esse bicho do inferno de um jeito ou de outro.
Meu pai aconselhou seu José a acompanhar o filho até a escola e depois buscá-lo para trazer o filho embora para casa. Não era seguro deixar o rapaz sozinho novamente, pois se alguém tinha raptado ele para que aquele bicho pudesse caçá-lo, essa pessoa poderia fazer isso de novo. Seu José queria muito saber se o filho sabia quem era o homem que tinha raptado ele, mas o menino dizia que nunca tinha visto esse homem na vida. Meu pai foi embora para casa de alma lavada. Sabia que tinha feito uma boa ação. Pai não sabia, GRP, que ele compraria uma briga ferronha com o maldito lobisomem, ao salvar a vida daquele rapaz. E pior, GRP, da mesma maneira que meu pai tirou algo que na mente daquele bicho pertencia a ele, aquele bicho tiraria algo que na mente dele pertencia a meu pai. Uma semana depois desse fato ocorrido, um homem estranho chegou no bar do meu pai e pediu uma dose de cachaça. Esse homem pagou pela bebida e nem ao menos quis o troco. Ele simplesmente sentou-se na cadeira e ficou olhando fixamente para o meu pai. Meu pai, vendo que já fazia um bom tempo que aquele homem estava sentado olhando para ele e nem ao menos tinha tocado na cachaça que pedira, perguntou ao homem se ele desejava mais alguma coisa. O homem olhou para o meu pai e disse a seguinte coisa: "Fiquei sabendo que você salvou um rapaz das garras de um lobisomem. Isso é verdade?" Meu pai virou para o cabra e disse: "O povo fala demais." Então, o cabra esquisito continuou: "Eu quero saber por que você salvou aquele rapaz." Foi aí que meu pai respirou fundo e disse para aquele homem: "Isso é o que qualquer pessoa com um bom coração faria. Aquele menino era só um rapaz, tomado pelo medo. Aos 14 anos de idade, não deveria ter sentido medo da morte. Esse ser que o atacou não passa de um covarde. Somente um covarde para atacar um rapaz de 14 anos desarmado que mal sabia se defender." Então o homem levantou e foi indo em direção à porta do bar. Virou para trás e disse para o meu pai: "Você tirou algo de mim. Agora vou tirar algo de você, para que você aprenda a nunca mais se meter aonde você não é chamado." Meu pai, que sempre deixava uma arma embaixo do balcão, abaixou para pegar a arma, mas o cabra saiu correndo e meu pai não conseguiu atirar nele. Segundo meu pai, esse cabra estava com uma faixa no braço esquerdo. A princípio, meu pai achou que fosse um machucado, mas depois que ele percebeu que aquele homem era a pessoa que virava bicho, ele entendeu perfeitamente que aquela faixa no braço era referente ao tiro que meu pai tinha acertado nele. No bar, as pessoas que estavam sentadas bebendo ficaram horrorizadas ao ver o meu pai sacar a arma para atirar naquele homem estranho que ninguém nunca tinha visto por aquelas bandas. Meu pai decidiu ir até o sítio do meu avô para conversar com ele e pedir um conselho. O meu avô, após ouvir o meu pai, disse que da próxima vez que meu pai visse esse bicho novamente, era para o meu pai mirar na cabeça ou no coração do bicho. Dessa maneira, não teria jeito do bicho sobreviver quando ele voltasse à forma humana. Alguns meses se passaram. O lobisomem não tinha mais dado as caras e meu pai não tinha mais visto aquele homem estranho que fora afrontá-lo no bar. Finalmente, o casamento do meu pai com a tal Bernadette estava chegando. Um dia antes do casamento, a Bernadette desapareceu. Como eu disse acima, ela morava no sítio próximo à cidade com os pais dela e os irmãos. O pai e os irmãos estavam na roça e a mãe da Bernadette tinha ido até a cidadezinha e a Bernadette tinha ficado sozinha em casa. Só que quando a mãe retornou para casa, não encontrou mais a Bernadette em casa. Meu pai, GRP, quando ficou sabendo do sumiço da noiva, passou a pensar se isso não era coisa daquele desgraçado, daquele lobisomem. Meu pai nunca conseguiu provar nada. Os pais da Bernadette foram à polícia, mas ninguém conseguiu encontrá-la. 5 anos se passaram desde o sumiço da Bernadette. Os pais dela resolveram vender o sítio e foram embora.
Segundo meu pai me contou, o sogro dele, pai da Bernadette, tinha procurado uma benzedeira. E a benzedeira garantia que a Bernadette estava morta. Segundo essa benzedeira, ela tinha sido raptada e morta por vingança. Devido a isso, os pais da Bernadette venderam o sítio e decidiram ir embora dali. Meu pai era jovem e quando os pais da Bernadette foram embora, ele estava com 25 anos. Foi aí que ele conheceu minha mãe, decidiu namorá-la. O casamento entre meus pais não foi um casamento arranjado. E após 4 meses de namoro, meu pai se casou com a minha mãe. Meu pai sempre trouxe na mente que a morte da Bernadette era culpa dele, mesmo sabendo que não foi ele que sumiu com ela. Meu pai sentia que aquilo poderia sim ser serviço daquele desgraçado daquele bicho. Após o casamento, minha mãe engravidou. O ano era 1975, ela ficou grávida em novembro de 1975. De mim, que vos falo aqui. Meu pai tomou o máximo de cuidado com a minha mãe. Ele nunca deixava minha mãe sozinha, até porque ele trabalhava no bar que ficava em frente à casa. Se meu pai já tinha ficado desolado com o desaparecimento da ex-noiva, ao qual nunca ninguém descobriu o que realmente acontecera com ela, imagina como meu pai se sentiria se a minha mãe desaparecesse, GRP. Mesmo ninguém tendo mais comentado sobre ataques de lobisomens na redondeza, meu pai tinha muito receio. 9 meses depois, quando eu nasci, a casa do meu pai foi atacada novamente. Ser cara de pau, teve a capacidade de tentar invadir a casa do meu pai para poder dar fim em todo mundo e com certeza me levar embora. Eu era um recém-nascido. Meu pai não pensou 2 vezes. Dessa vez, ele não abriu o vitrô para atirar não, GRP. Ele abriu foi a porta. Eu sei que parece loucura, mas meu pai tinha um ódio mortal dessa criatura. Assim que aquilo se distanciou da porta, meu pai, que espiou pelo vitrô da cozinha, abriu a porta armado e percebeu que aquele ser que estava ali era o mesmo ser que tinha atacado a casa dele em 1970, quando ele acolheu aquele pobre rapaz. O bicho olhou para o meu pai e correu na direção dele. Meu pai atirou no bicho que automaticamente, ao ser alvejado, saiu correndo para dentro do mato. Minha mãe conta que meu pai, quando acertou o bicho, ficou eufórico, pois segundo meu pai, ele conseguira definitivamente acertar o bicho no peito, bem na área do coração. Se o bicho morreu ou não, meu pai não fazia a mínima ideia, mas depois dos tiros que ele levou, ele nunca mais voltou. O meu avô tinha certeza absoluta que o bicho tinha sido abatido. A minha avó não tinha tanta certeza não, e dizia que esses bichos eram traiçoeiros, que meu pai nunca deveria baixar a guarda. Você não pôde conversar com o meu avô, com a minha avó, com o meu pai, porque nos dias atuais eles são falecidos. Mas você pôde conversar com a minha mãe, que ainda está viva, apesar de ser uma senhora bem velhinha, e está lúcida. Conversou também com o rapaz que o meu pai salvou em 1970, já que ele mora no sítio que pertencia ao pai dele. O que eu pude te provar, GRP, eu te provei. Pediu sigilo para você, já que a minha esposa morre de medo que um dia eu ou ela possamos sofrer um ataque da fera. Graças a Deus, eu nunca vi nenhum lobisomem, muito menos, GRP, o tal lobisomem que aterrorizou a minha família. Para mim, esse lobisomem era maldoso. Mesmo depois de ter sumido com a ex-noiva do meu pai, ele, não satisfeito, tentou me levar embora e destruir a família do meu pai. Tamanha a raiva e o ódio que ele sentia pelo meu pai. Essa é a história da minha família. Conforme fui crescendo, meu pai me contava sobre esse fato ocorrido, justamente para que eu sempre andasse precavido. Conheci pessoas que acreditavam na fera, conheço pessoas que acreditam, conheço pessoas que não acreditavam e continuam não acreditando na existência desse bicho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, GRP, mesmo eu nunca tendo visto esse lobisomem ou uma fêmea do lobisomem, eu acredito na existência deles, sim.
Não tinha como ver o meu pai, a minha mãe ou os meus avós falando sobre esse bicho e contando as façanhas que ele fez e achar que tudo aquilo era uma mentira. O meu pai contava o fato ocorrido como se ele estivesse vivenciando o fato na hora. E eu sentia que mesmo meu pai sempre sendo um cabra macho, valente, forte, eu sentia no fundo que essa experiência com esse lobisomem tinha mexido com ele. Certa vez, perguntei para o meu pai se ele não se arrependia de ter salvado aquele rapaz das garras do bicho, já que o inferno na vida do meu pai começou depois desse salvamento. Sem pestanejar, meu pai disse para mim: Eu responderei a sua pergunta com outra pergunta, meu filho. Se fosse você no lugar daquele rapaz, você gostaria que alguém te ajudasse? Eu virei para o meu pai e disse: Sim, pai, claro. Meu pai então me falou: se eu estivesse no lugar daquele rapaz, também gostaria que alguém me ajudasse. Sendo assim, a resposta para a sua pergunta é a seguinte: nunca me arrependi e não me arrependo do bem que fiz. E se eu estivesse no lugar daquele rapaz, eu daria graças a Deus se alguém me salvasse, mesmo sabendo que tudo isso iria me trazer consequências catastróficas. Eu, vendo aquele menino desesperado, machucado, sujo, chorando, o ajudaria novamente com certeza. Meu pai foi um grande homem, GRP, e eu tenho muito orgulho de ser filho dele. Sou grata a você por narrar o relato da minha família. Também sou grata a você pela atenção dada não só a mim, como a todos aqui da minha casa. Inscritos e inscritas, eu digo. Eu sei que nos dias atuais as pessoas estão corrompidas e o mal se propaga cada vez mais. Acredito que aqui na Terra existam pessoas boas como o meu pai. Apesar de tudo, GRP, que meu pai passou, ele não se arrependeu de ajudar aquele pobre rapaz. E, sinceramente, é difícil você conseguir a ajuda de alguém nos dias atuais. A gente precisa de mais pessoas com o coração bom, dispostos a ajudar outras pessoas, mesmo nos momentos difíceis, assim como meu pai ajudou. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Carlos Parlare. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Carlos Palari, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês mistérios da escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: Ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, vocês, gratidão.
Vamos ao Restrava Salve a eles, os membros do canal. A vocês, meus amores e amoras que eu amo, um Restrava Salve carinhoso. E o Restrava Salve para os membros vai para Shirza Fallon, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza, Edu Gomes. Restrava Salve também para Evaldo Ribas, Carmen Gandolfi, Joanete Rocha, Simone Lima, Hermília Eustáquio da Silva, Luciana Mendes, Maria de Socorro Silva, Sandra Almeida de Mendonça, Ulisses Joera de Melo, Conceição Badaro, Minas Gerais, Nilce do Lagos, Silmara Santos, Thalita Silva, Newton Franzon, Márcia Teutônio, RGU Renil, Solzinha Souza, Iliette Soares, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Marisa Moreira e Vera Boff. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Restrava Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restrava Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.